A aposentadoria por idade é um dos benefícios previdenciários mais conhecidos e representa uma das principais formas de proteção previdenciária ligadas ao envelhecimento da população. Ao longo dos anos, esse benefício passou por mudanças importantes, especialmente após a reforma da Previdência, promovida pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Nesse vídeo eu vou explicar como funciona a aposentadoria por idade no RGPS, o Regime Geral de Previdência Social, quais são os seus requisitos gerais, como ocorre o cálculo do benefício e de que maneira surgiram as regras de transição criadas pela reforma previdenciária. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque a minha meta é alcançar 1 milhão de inscritos ainda esse ano. E a sua inscrição pode fazer toda a diferença para eu chegar lá. Vamos lá! A aposentadoria por idade possui como fundamento principal a proteção do trabalhador diante do avanço da idade e da redução natural da capacidade laboral ao longo do tempo. O sistema previdenciário reconhece que o envelhecimento produz impactos físicos, sociais e econômicos relevantes na vida profissional das pessoas. Por isso, a Previdência Social estabelece critérios relacionados à idade mínima para a concessão desse benefício previdenciário. Contudo, a idade não é o único requisito exigido pela legislação. Além da idade mínima, normalmente também existe exigência relacionada ao tempo mínimo de contribuições previdenciárias realizadas ao sistema. Esse requisito busca preservar o caráter contributivo da Previdência Social. Antes da reforma da Previdência de 2019, existiam regras mais simples relacionadas à aposentadoria por idade no RGPS. Com a emenda constitucional número 103 de 2019, ocorreram mudanças importantes nas regras previdenciárias brasileiras. A reforma alterou critérios relacionados à idade mínima, cálculo dos benefícios e regras de transição aplicáveis aos segurados. As regras permanentes atuais passaram a exigir idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, no âmbito do RGPS urbano, além do tempo mínimo contributivo previsto constitucionalmente. Essa alteração gerou grande repercussão social, justamente porque elevou a idade mínima aplicável às mulheres no sistema previdenciário brasileiro. Outro aspecto importante é que a reforma previdenciária buscou adaptar o sistema ao aumento da expectativa de vida da população brasileira. O envelhecimento populacional foi um dos principais argumentos utilizados para justificar as mudanças constitucionais. A lógica da reforma partiu da ideia de que as pessoas vivem mais atualmente e, consequentemente, permanecem por mais tempo recebendo benefícios previdenciários. Imagine que Tício começou a trabalhar muito jovem e contribuiu durante décadas para o RGPS. Ainda assim, precisará observar os requisitos etários previstos nas regras previdenciárias permanentes ou nas regras de transição aplicáveis ao caso concreto. Outro ponto relevante é que a aposentadoria por idade possui diferenças importantes em relação à aposentadoria rural. Trabalhadores rurais normalmente recebem tratamento previdenciário diferenciado, em razão das peculiaridades da atividade exercida. Historicamente, o sistema previdenciário reconheceu que o trabalho rural frequentemente envolve desgaste físico intenso e condições mais severas de atividade laboral. Por isso, a legislação previdenciária prevê requisitos etários reduzidos para determinadas hipóteses relacionadas ao trabalhador rural enquadrado nas regras aplicáveis ao RGPS. Outro aspecto muito importante envolve as regras de transição criadas pela reforma da Previdência. Essas regras surgiram para evitar mudança abrupta e imediata para segurados que já estavam próximos da aposentadoria. A ideia central das regras de transição foi criar mecanismos intermediários entre o sistema antigo e as novas exigências constitucionais introduzidas pela reforma previdenciária. Imagine que Mévia já possuía muitos anos de contribuição e estava relativamente próxima de preencher os requisitos anteriores à reforma. Aplicar imediatamente as novas regras permanentes poderia gerar impacto extremamente severo para ela. Por isso, a Emenda Constitucional número 103 criou diferentes modalidades de transição previdenciária para situações específicas. As regras de transição possuem critérios próprios, envolvendo idade mínima progressiva, sistema de pontos,
pedágio e outras fórmulas previdenciárias estabelecidas constitucionalmente. O sistema de pontos, por exemplo, combina idade e tempo de contribuição dentro de determinada pontuação mínima exigida pela legislação previdenciária. Já as regras de pedágio exigem cumprimento de período contributivo adicional correspondente a um percentual do tempo que faltava para a aposentadoria no momento da reforma. Imagine que Semprônio estava há poucos anos de completar os requisitos previdenciários antigos quando ocorreu a reforma constitucional. Dependendo da situação concreta, poderá se enquadrar em determinada regra de transição específica. Outro ponto importante é que as regras de transição variam conforme sexo, tempo contributivo e situação previdenciária do segurado na data de entrada em vigor da reforma. Por isso, a análise previdenciária após a emenda constitucional número 103 tornou-se bastante técnica e detalhada em muitos casos concretos. Outro aspecto essencial envolve o cálculo da aposentadoria por idade após a reforma previdenciária. A emenda constitucional número 103 também modificou significativamente os critérios de cálculo dos benefícios previdenciários. Atualmente, o sistema previdenciário utiliza a média contributiva, envolvendo maior amplitude das contribuições realizadas pelo segurado ao longo da vida laboral. Além disso, a reforma alterou os percentuais aplicáveis sobre o salário de benefício para a definição da renda mensal inicial da aposentadoria. Isso significa que não apenas os requisitos de acesso mudaram, o próprio valor econômico das aposentadorias também passou a seguir uma lógica diferente após a reforma previdenciária. Imagine duas pessoas com histórias contributivas distintas. Dependendo do tempo de contribuição, da média salarial e da regra previdenciária aplicável, os valores das aposentadorias poderão variar significativamente. Outro tema relevante é a importância do planejamento previdenciário após a reforma constitucional. Como existem diferentes regras permanentes e de transição coexistindo no sistema, tornou-se fundamental analisar cuidadosamente a situação previdenciária individual. Muitas vezes, pequenas diferenças de tempo contributivo ou de idade podem alterar significativamente a regra mais vantajosa aplicável ao segurado. Outro aspecto importante envolve a documentação previdenciária necessária para o reconhecimento do direito à aposentadoria por idade. O INSS normalmente analisa vínculos laborais, contribuições previdenciárias e registros existentes nos sistemas administrativos. Problemas cadastrais podem gerar dificuldades relevantes na análise previdenciária. Às vezes, períodos contributivos deixam de aparecer corretamente no histórico do segurado. Imagine que Cornélio trabalhou anos em determinada empresa que não realizou corretamente os registros previdenciários. Situações assim frequentemente exigem a apresentação de documentação complementar perante o INSS. Outro ponto relevante envolve o requerimento administrativo da aposentadoria por idade. Atualmente, muitos pedidos são apresentados eletronicamente pela plataforma Meu INSS. Mesmo assim, diversos casos ainda geram necessidade de análise documental aprofundada e, eventualmente, produção de provas complementares relacionadas à vida laboral do segurado. Outro aspecto importante é que a aposentadoria por idade possui natureza programável. Isso significa que o segurado normalmente consegue planejar com certa antecedência o momento aproximado de preenchimento dos requisitos previdenciários. Essa característica diferencia a aposentadoria por idade de benefícios relacionados a situações imprevisíveis, como incapacidade laboral decorrente de doença ou acidente. Outro tema relevante envolve a possibilidade de continuidade da atividade profissional após a concessão da aposentadoria por idade no RGPS. Em regra, o aposentado pode continuar exercendo a atividade remunerada. Nessas situações, a pessoa permanece sujeita às contribuições previdenciárias relacionadas à atividade exercida, observadas as regras aplicáveis ao sistema previdenciário. Outro ponto importante é que a aposentadoria por idade possui enorme impacto social e econômico no Brasil. Milhões de pessoas dependem desse benefício previdenciário para a manutenção da subsistência após décadas de atividade laboral. Em muitos municípios pequenos, aposentadorias representam uma parcela significativa da circulação econômica local e ajudam a movimentar o comércio e os serviços. Além disso, o benefício previdenciário frequentemente sustenta não apenas o aposentado, mas também familiares economicamente ligados a ele.
Outro aspecto relevante envolve os debates sociais relacionados à reforma da Previdência. As mudanças constitucionais geraram discussões intensas sobre sustentabilidade financeira, justiça social e proteção previdenciária. De um lado, surgiram argumentos relacionados à necessidade de equilíbrio atuarial e adaptação ao envelhecimento populacional. De outro lado, apareceram preocupações relacionadas ao impacto social das novas exigências previdenciárias. Esses debates mostram como a Previdência Social ocupa uma posição central dentro da organização econômica e social brasileira. Outro tema importante envolve a judicialização previdenciária relacionada às regras de aposentadoria. Questões envolvendo cálculo, enquadramento em regras de transição e reconhecimento de períodos contributivos frequentemente chegam ao Poder Judiciário. A interpretação das normas constitucionais e previdenciárias possui enorme relevância prática para a definição do direito à aposentadoria em inúmeros casos concretos. Além disso, a constante atualização legislativa do sistema previdenciário exige a atenção permanente dos segurados e operadores do direito. Com a compreensão sobre a aposentadoria por idade e as regras de transição criadas pela reforma da Previdência, é possível enxergar como o sistema previdenciário brasileiro busca equilibrar proteção social, envelhecimento populacional e sustentabilidade financeira. Os requisitos etários, as fórmulas de cálculo e os mecanismos transitórios mostram como a Previdência Social passou por uma profunda transformação constitucional nos últimos anos. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal sobre o direito previdenciário e sobre temas relacionados a essa matéria. Então, quando esse vídeo aqui terminar, aproveita para dar uma olhada nas playlists do canal. Eu tenho certeza que você vai encontrar outros conteúdos que complementam o que você aprendeu hoje e que ajudam a entender cada vez mais os benefícios previdenciários, as regras do RGPS e as mudanças trazidas pela reforma da Previdência. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito amplia horizontes. E se esse conteúdo está ajudando você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também querem crescer por meio do conhecimento. Eu também quero falar aqui rapidinho sobre algo que pode fazer muita diferença na sua preparação para concursos públicos, caso você esteja se preparando. Se você está começando a estudar agora, ou se você já tentou estudar o direito para concursos e ficou com a sensação de estar perdido, saiba que eu criei um novo material pensando exatamente em você. É o Direito Básico para Concursos. Vou explicar do que se trata. Ao longo dos últimos anos, eu fui percebendo que muitas pessoas tinham dificuldade para conseguir entender o direito para concursos. Mas isso não acontecia porque elas eram incapazes de aprender. Na verdade, elas tinham dificuldade porque elas tentam estudar conteúdos que são complexos sem ter uma base organizada. Quando a pessoa não entende os conceitos fundamentais, ela começa a decorar assuntos isolados. Só que aí ela esquece rapidamente o que ela estudou e ela acaba ficando frustrada. Foi por isso tudo que eu reuni em um único material aquilo que eu considero essencial para quem deseja aprender direito para concursos de uma forma clara, organizada e acessível. O Direito Básico para Concursos é um box com 7 e-books que reúne as 15 matérias jurídicas mais importantes dos concursos públicos. Em cada disciplina foram selecionados os temas que mais aparecem nas provas. Então você consegue direcionar os seus estudos para aquilo que realmente importa. O objetivo aqui não é transformar você em um especialista da noite para o dia. O objetivo é ajudar você a construir uma base sólida para compreender as matérias jurídicas e avançar com mais segurança na sua preparação. Você vai encontrar ali conteúdos de direito constitucional, administrativo, civil, penal, trabalhista, previdenciário e muitas outras disciplinas. São 15 matérias ao todo e são as que mais importam nos concursos. Tudo foi escrito com linguagem simples e acessível. Eu procurei explicar os temas de forma leve, utilizando diversos exemplos para tornar o aprendizado mais fácil e mais próximo da realidade. Mesmo quem nunca estudou o direito consegue acompanhar o conteúdo sem se sentir perdido. E quem já estuda para concursos também pode utilizar o material para organizar melhor os conhecimentos e preencher lacunas que muitas vezes dificultam a evolução nos estudos. E eu acredito muito nesse método, porque foi exatamente a forma como eu aprendi. Muita gente vê os resultados que eu alcancei e imagina que eu sempre fui uma aluna extraordinária.
Mas a verdade é diferente. Lá atrás, na escola, eu era uma aluna absolutamente comum. Em muitas matérias lá na escola, eu chegava até mesmo a ficar em recuperação. Eu não era considerada uma aluna superdotada. Eu não tinha nenhuma habilidade especial fora do normal. O que mudou a minha trajetória foi descobrir uma forma eficiente de estudar. Isso veio lá quando eu já estava na faculdade. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu passei a levar os meus estudos muito a sério. Eu me formei com média 9,5, que foi a maior média da minha turma, e eu recebi até mesmo uma medalha na minha formatura. E antes mesmo de concluir a faculdade, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e em 2 concursos públicos. Então, logo após me formar, eu já tomei posse e iniciei a minha carreira como servidora concursada. E ao longo de mais de 10 anos aqui no YouTube, eu continuei ensinando o direito e compartilhando aquilo que eu aprendi. Hoje eu já publiquei mais de 1.000 vídeos sobre temas jurídicos e o canal ultrapassou a marca de 50 milhões de visualizações. E durante todos esses anos, uma das coisas que eu mais ouvi foi a seguinte pergunta: por onde eu começo a estudar direito para concursos? O Direito Básico para Concursos, que é esse meu novo material, nasceu justamente para responder essa dúvida. Ele foi pensado em encurtar caminhos e ajudar você a evitar erros que atrasam a aprovação. Porque estudar do jeito errado tem um custo. O custo não aparece apenas no tempo perdido, ele aparece também na desmotivação, no cansaço, na sensação de não sair do lugar e até mesmo no dinheiro gasto com inscrições para concursos quando a preparação ainda não está adequada. Quanto mais cedo você constrói uma base consistente, mais fácil fica compreender conteúdos novos e acompanhar editais futuros. Além dos 7 e-books, você também recebe um bônus, que é o curso Aprovação Acelerada. Nesse curso eu reuni 7 aulas voltadas para estratégias que podem tornar a sua preparação mais eficiente. Você vai aprender como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco e menos cansaço, como utilizar técnicas de memorização, como estudar leis e códigos, como definir o seu caminho nos concursos, como desenvolver a mentalidade adequada para a aprovação e como aprender mais rápido utilizando métodos de estudo mais eficientes. São orientações que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a minha própria jornada nos estudos. Recapitulando, no Direito Básico para Concursos você vai receber 7 e-books com as 15 matérias mais importantes e também 7 aulas de como se preparar para concursos. E para que você possa conhecer tudo com tranquilidade, a compra conta com garantia de 7 dias. Você pode acessar o material, baixar os e-books, conhecer o conteúdo e avaliar se ele realmente faz sentido para os seus objetivos. Assim, então, você toma sua decisão com mais segurança e mais confiança. Se você quiser conhecer o Direito Básico para Concursos, o link está disponível na descrição desse vídeo aqui. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você permaneceu aqui até esse momento, existe uma boa chance de que você seja uma pessoa que não desiste dos seus objetivos. Talvez o caminho tenha sido mais difícil do que você imaginava. Talvez você esteja estudando há pouco tempo, ou talvez há muito tempo, e talvez já tenha enfrentado algumas frustrações ao longo da sua preparação. Mas o simples fato de você continuar buscando conhecimento mostra que existe determinação dentro de você. Nenhuma aprovação acontece por acaso. Ela começa quando alguém decide continuar avançando, mesmo que os resultados ainda não tenham aparecido. Continue acreditando no seu potencial, continue estudando, continue construindo um dia de cada vez. Você é capaz de aprender muito mais do que você imagina, quando você utiliza os métodos corretos e quando mantém a constância. Se você decidir fazer parte do Direito Básico para Concursos, eu vou ficar muito feliz em acompanhar uma parte dessa caminhada ao seu lado. Mas eu também quero deixar uma mensagem aqui muito importante. Eu não quero que você se sinta pressionado a comprar absolutamente nada agora. O mais importante é que você continue se preparando. O Direito Básico para Concursos é o caminho mais rápido para ter acesso a esse conteúdo organizado. Mas você também pode continuar aprendendo gratuitamente aqui no canal. Eu tenho centenas de vídeos e diversas playlists que podem ajudar você a desenvolver uma base cada vez mais sólida. Se você assistir a alguns vídeos todos os dias e estudar com constância, com regularidade, em pouco tempo você vai perceber uma evolução significativa no seu conhecimento jurídico.
Portanto, independentemente da sua escolha, não pare de estudar. Continue investindo no seu crescimento e na construção do seu futuro. E agora eu quero convidar você a assistir a lista de vídeos gratuitos que eu vou deixar aqui disponível. Escolha um tema que desperte a sua curiosidade e assista pelo menos mais um vídeo hoje. Cada novo aprendizado aproxima você um pouco mais dos seus objetivos. Até!